Olá, sou Bruno Duarte, sou otorrinolaringologista e médico do sono, sou doutor pela USP e atual coordenador do Departamento de Medicina do Sono da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia. E hoje a minha missão é falar do tratamento da apneia obstrutiva do sono. Muito bem, existem diversos tratamentos para os distúrbios respiratórios obstrutivos do sono, que são o ronco e a síndrome da apneia obstrutiva do sono. Todos eles visam aumentar a faringe. A gente comenta que se fosse possível colocar um stent na nossa faringe durante o sono, resolveria o problema. A questão é que a faringe é uma estrutura multifuncional, que serve para deglutir, para fonação, para respiração, né? Então, não é possível que se faça isso. Então, os tratamentos visam manter a via aérea pérvia. E como que podem ser feitos esses tratamentos? Através de tratamentos conservadores, de procedimentos minimamente invasivos e de cirurgias propriamente ditas. Muito bem. Primeira pergunta é: o clínico consegue tratar a apneia obstrutiva do sono ou é necessário encaminhar para um especialista em medicina do sono? Sim, com certeza o clínico não só consegue, como deve saber tratar a apneia obstrutiva do sono. A gente está falando de uma doença que ocorre em uma entre 3 pessoas adultas no mundo. Muito bem. Quando a gente fala do clínico tratar a apneia obstrutiva do sono, clínico geral, a gente basicamente está falando dos tratamentos não cirúrgicos, dos tratamentos conservadores, que eu vou citar agora aqui para vocês. Qual que é o objetivo, né? Então, quais seriam os objetivos do tratamento da apneia obstrutiva do sono? Basicamente são 2. Tratar os sintomas. Então, o indivíduo tem sintoma de ronco, que causa um constrangimento, um prejuízo conjugal, ou o indivíduo tem sonolência excessiva diurna, fadiga ao acordar, um problema de concentração, irritabilidade. Então a gente trata visando tratar os sintomas e também visando melhorar as consequências da apneia obstrutiva do sono. Consequência cardiovascular, metabólica, laboral, prevenção de acidentes de trabalho e de trânsito. Então esses são os 2 grandes objetivos. Por exemplo, se a gente está falando de um paciente que só tem o ronco primário, sem apneia obstrutiva do sono, que é quando você tem menos de 5 eventos respiratórios por hora de sono, o objetivo vai ser o primeiro ponto aí, melhorar sintoma, porque o ronco não causa consequência metabólica, cardiovascular ou de sonolência. Muito bem. Quais as opções de tratamento para a apneia obstrutiva do sono? Então, falando de uma visão geral. Primeira coisa, medidas comportamentais. Elas são fundamentais. A gente denomina como higiene do sono. Mas higiene do sono a gente pode fazer para não ter insônia, como por exemplo, evitar bebidas cafeinadas a partir do período vespertino, evitar medicações estimulantes da vigília, evitar cochilos diurnos, atividade física que estimula o sistema nervoso central próximo de dormir. Isso é higiene do sono para insônia. Para a apneia obstrutiva do sono, a gente vai falar principalmente das medicações indutoras do sono com potencial miorrelaxante. Então, assim, o indivíduo que toma um benzodiazepínico, que além do hipnótico é um relaxante muscular, trocar de medicação, por exemplo, pode melhorar a apneia obstrutiva do sono. Se o indivíduo tem dor crônica e toma um relaxante muscular, a faringe, que é onde ocorre a apneia obstrutiva do sono, ela ocorre na região da faringe, então é músculo, relaxa o músculo também. Então evitar essas medicações são importantes para a apneia obstrutiva do sono. Além da redução do consumo de álcool noturno, porque ele relaxa a musculatura da faringe, mantendo o tônus dos outros músculos e predispõe à apneia obstrutiva do sono. Isso já é uma higiene do sono que contribui bastante para evitar a apneia obstrutiva do sono. Falando em medidas comportamentais, a perda ponderal é fundamental.
Eu comentei numa aula anterior que o índice de massa corporal elevado predispõe o indivíduo a ter apneia obstrutiva do sono. E quanto mais elevado for o IMC, a tendência é que mais grave seja a apneia obstrutiva do sono. Então, uma perda ponderal pode ser um tratamento para apneia obstrutiva do sono. E o que é na literatura? A literatura é muito feita com séries de caso, com cirurgias bariátricas, né? Mas hoje em dia o conceito que a gente tem é que a perda ponderal, seja por mudança de estilo de vida, dieta com baixa caloria, cirurgia bariátrica, a partir do momento que você perde 10% do seu peso, começa a ter um impacto na apneia obstrutiva do sono. Só que a magnitude desse impacto é imprevisível, mas contribui bastante. Tem indivíduos que resolvem a apneia obstrutiva do sono e tem indivíduos que simplesmente melhoram um pouco, mas não seria suficiente para o tratamento da apneia obstrutiva do sono. Mas é uma medida que todo clínico geral pode trabalhar.